O milagre que mudou a vida de Márcia, quando a fé venceu o desespero. Márcia Oliveira tinha 32 anos, era mãe de 2 filhos pequenos e trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo. Sua vida já não era fácil. O salário mal dava para pagar as contas, o marido, desempregado havia meses, afundava cada vez mais no desânimo, e a pressão da família para dar um jeito só aumentava. Mas o pior ainda estava por vir. Tudo começou com uma dor aguda no abdômen. No início, ela achou que era apenas indigestão, mas as dores foram ficando mais fortes, acompanhadas de inchaço, náuseas e uma sensação de que algo muito errado acontecia dentro dela. Após vários exames, o diagnóstico veio como um soco no estômago: obstrução intestinal grave causada por um tumor de crescimento rápido. Os médicos foram diretos, ela precisava de uma cirurgia de emergência, mas mesmo assim, as chances de complicações eram altas. Se não operar, você pode morrer em questão de dias, disseram. Márcia desmoronou. Como ia pagar uma cirurgia particular? O SUS tinha uma fila enorme, e ela não tinha tempo. O marido, já abalado, entrou em pânico. E se a gente perder você? Como vou criar os meninos sozinho? Chorava ele. As noites se tornaram um pesadelo de dor física e angústia. Ela orava, mas sentia que suas palavras não passavam do teto. Até que numa tarde, enquanto limpava um dos corredores do hospital, ouviu 2 enfermeiras conversando. Você conhece a Igreja Universal? Lá eles oram com uma fé que parece mexer até com Deus. Já vi coisa que nenhum médico explica. É verdade. Minha prima tinha um problema no útero. Os médicos disseram que nunca ia engravidar. E depois de uma corrente de oração lá, hoje ela tem um bebê de 6 meses. Aquelas palavras ecoaram na mente de Márcia. Ela não era de frequentar igrejas, mas naquele momento não tinha mais para onde correr. Se Deus existia, se ele realmente ouvia, ela precisava tentará-lo. No domingo seguinte, com o corpo fraco mas o coração apertado de esperança, Márcia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus da sua região. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não era humana. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre milagres que desafiam a medicina, ela não segurou as lágrimas. Hoje tem alguém aqui que os médicos desistiram, mas Deus não desistiu de você, gritou o pastor, apontando para a congregação. Márcia sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, quando chamaram os que precisavam de oração, ela se levantou tremendo. Uma obreira a abraçou e a levou até a frente, onde o pastor a recebeu com um sorriso cheio de fé. Filha, o que você tem? Perguntou ele, colocando a mão em sua testa. Pastor, os médicos disseram que tem um tumor obstruindo meu intestino. Eles falam em cirurgia, mas eu não tenho dinheiro, e pode ser que eu não resista. Sua voz quebrou. O pastor olhou nos seus olhos e disse com firmeza: hoje aqui, Deus vai operar em você. Não é a faca do médico que vai te curar, é a unção do Espírito Santo. Ela foi levada para o altar, onde dezenas de mãos se uniram em oração. O pastor ungiu sua barriga com óleo consagrado, enquanto a congregação clamava em voz alta: Senhor, cura esta filha. Quebra toda a obstrução em nome de Jesus. Márcia sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse se movendo dentro dela. As dores que antes eram insuportáveis começaram a diminuir. Agora, você vai participar da corrente de oração da meia-noite, disse o pastor. Às 00h, nós vamos quebrar essa maldição na sua vida. Você tem que estar aqui com fé, trazendo sua oferta de gratidão. Márcia saiu da igreja com uma paz que não sentia há semanas. Ela não sabia como, mas algo tinha mudado. Naquela noite, ela voltou para a vigília de oração. O templo estava lotado de pessoas com problemas semelhantes aos seus: doenças, dívidas, famílias destruídas. O pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, citando Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Márcia, mesmo com pouco dinheiro, colocou na sacola de ofertas tudo o que tinha, R$ 87, suas últimas economias. Quando a corrente de oração começou, o pastor pediu que todos colocassem as mãos sobre o problema. Márcia fez o mesmo, fechou os olhos e começou a clamar: Senhor, eu não tenho mais ninguém. Só o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor está fazendo isso agora. De repente, ela sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse se rompendo dentro dela. Assustada, levou a mão à barriga e percebeu que o inchaço tinha diminuído. O suor escorria pelo seu rosto, mas ao mesmo tempo, uma leveza tomou conta do seu corpo. Quando abriu os olhos, o pastor estava sorrindo. Glória a Deus! Alguém aqui foi curado agora. Ele exclamou.
Quem sentiu a mão de Deus? Márcia levantou a mão trêmula, e o templo explodiu em louvor. Uma mulher ao seu lado abraçou-a chorando. Eu também tinha um problema no intestino, e Deus me curou aqui há 2 anos. Agora é a sua vez. Na segunda-feira, Márcia voltou ao hospital para novos exames, preparando-se para a cirurgia. Mas quando o médico viu os resultados, seu rosto foi de espanto. Isso não faz sentido. A obstrução sumiu. O tumor não está mais aqui. Ele olhou para ela, incrédulo. Como isso é possível? Márcia sorriu com lágrimas nos olhos. Deus me curou, doutor, na Igreja Universal. O médico, embora cético, não teve como negar os exames. Não havia mais nenhum sinal da doença. Hoje Márcia é uma testemunha viva do poder de Deus. Ela e sua família são fiéis na igreja, participam das campanhas de fé, dizimam e ofertam com alegria, e ela mesma já levou várias pessoas doentes para serem oradas. Seu marido arrumou um bom emprego, e eles conseguiram até comprar uma casinha simples, graças à bênção da prosperidade que veio após sua obediência. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, diz ela, emocionada, toda vez que dá seu testemunho no altar. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é agir, é vir ao templo, é participar da fogueira santa, é dar o dízimo mesmo quando parece que não tem como. Porque quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele, e ele faz muito mais. E assim, a história de Márcia se tornou mais um milagre real entre tantos que acontecem todos os dias na Igreja Universal do Reino de Deus, onde a fé move montanhas, quebra maldições e transforma vidas. Porque para Deus não há impossíveis. Mas a jornada de Márcia não parou por aí. Um dia, enquanto ela orava no templo, uma irmã na fé se aproximou com um convite que mudaria tudo. Márcia, você já pensou em ser uma obreira? Deus tem usado você de forma tão poderosa, e acho que Ele quer mais da sua vida. No começo, ela hesitou. Como poderia servir a Deus se ainda tinha tantas lutas para vencer? Mas então se lembrou das palavras do bispo. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E foi assim que Márcia começou a participar dos treinamentos, a ajudar nos cultos e a visitar irmãos que estavam desanimados. Foi numa dessas visitas que ela conheceu a história de Dona Rosa, uma senhora de 72 anos que vivia sozinha, doente quase sem esperança. A filha tinha se afastado, os remédios não faziam mais efeito, e ela já não via sentido em viver. Márcia orou com ela ali mesmo, na salinha apertada cheia de remédios e fotos antigas. E algo mudou. Na semana seguinte, Dona Rosa apareceu no templo, fraquinha, mas firme na fé. Ela contou que depois da oração, sentiu uma paz tão grande que conseguiu dormir pela primeira vez em meses. E não parou por aí. Os exames começaram a melhorar, a filha voltou a visitá-la, e hoje ela é uma das pessoas mais animadas nos cultos da terceira idade. Se não fosse a Márcia, eu não estaria aqui, diz Dona Rosa com os olhos brilhando. Ela me mostrou que Deus não esquece de ninguém, nem dos velhinhos abandonados. E Márcia, que já tinha sido resgatada das drogas, da depressão e da miséria, agora via Deus usando suas mãos para resgatar outros. Cada vida transformada era como o espelho do que Deus tinha feito por ela. Um dia, durante um culto de libertação, uma moça chamada Juliana se jogou aos seus pés chorando. Eu não aguento mais. Meu namorado me bate, eu penso em me matar. Mas ouvi seu testemunho e pensei, se Deus mudou você, pode mudar mim também. Márcia abraçou ela forte e orou com uma autoridade que só vem de quem já foi libertado. Naquela noite, Juliana entregou a vida a Jesus. Hoje ela é casada com um homem de Deus, tem 2 filhos e também serve como obreira. Eu só fiz o que alguém fez por mim, diz Márcia, sorrindo. A Igreja Universal não é só um lugar onde a gente recebe bênçãos. É um lugar onde a gente aprende a ser bênção. E assim o milagre que começou na vida de uma mulher quebrada se multiplicou em dezenas, centenas de outras histórias. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele quer usar essa vida para tocar muitas outras. Hoje Márcia não é mais a mesma. Ela é uma guerreira, uma intercessora, uma prova viva de que na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis, os sonhos se realizam e as vidas são restauradas. Porque onde há fé, há milagre. E onde há obediência, há vitória. E a história continua, porque Deus ainda não terminou. Um dia, enquanto Márcia organizava os assentos da igreja para o culto da noite, uma jovem chamada Ana entrou chorando, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ela carregava uma carta de despejo e um exame médico que confirmava uma doença grave. Não tenho mais para onde ir, ela disse, com a voz quebrada. Meus pais me expulsaram de casa, meu namorado me abandonou, e os médicos disseram que não há cura. Márcia não hesitou.
Ela abraçou Ana com força, como se estivesse abraçando sua própria filha, e sussurrou: Deus não te abandonou, minha filha. Ele te trouxe até aqui porque tem um milagre com o seu nome. Naquela noite, durante a corrente de oração, Márcia segurou a mão de Ana e orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer poderia ter. Senhor, o Senhor é o Deus que ressuscita o que estava morto, que restaura o que estava perdido. Toque no corpo desta jovem e faça o que só o Senhor pode fazer. Os dias se passaram, e Ana começou a frequentar a igreja todos os dias. Ela participava das reuniões, das correntes de oração, e até ajudava a limpar o templo. Márcia a acompanhava como uma mãe espiritual, ensinando-a a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Fé não é sentir, é decidir crer, ela repetia, enquanto Ana, aos poucos, deixava o desespero para trás e aprendia a lutar na oração. Até que em uma manhã de domingo, Ana chegou à igreja radiante. Nas mãos, ela trazia um novo exame médico. Estou curada! Ela gritou, chorando de alegria. Os médicos não entendem, disseram que é um erro que não tem explicação. Márcia sorriu, sabendo que não era erro nenhum. Era Deus. Era o mesmo Deus que a tinha libertado anos antes, agora agindo na vida de mais uma filha. Mas o milagre não parou por aí. Ana, que antes não tinha onde morar, recebeu uma proposta de emprego em uma empresa próxima à igreja. O salário era suficiente para ela alugar um quartinho simples, mas que para ela era um palácio. Deus não só me curou, como me deu um futuro, ela dizia emocionada a cada culto. E assim como Márcia havia aprendido, Ana também começou a ser bênção. Ela passou a visitar um abrigo de idosos nas tardes de sábado, levando palavras de esperança e orando por aqueles que, como ela um dia, sentiam que ninguém mais se importava. Muitas daquelas senhoras e senhores que viviam amargurados e doentes começaram a experimentar alívio, paz e até melhoras surpreendentes na saúde após as orações de Ana. Um dia, uma das idosas do abrigo, Dona Maria, que há anos não conseguia andar sem muletas, se levantou durante uma oração e deu os primeiros passos sozinha. É um milagre, gritaram as outras. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para o céu e agradeceu. Ela sabia que não era ela quem fazia aquelas coisas. Era Deus, usando sua vida como um canal de bênçãos, assim como tinha usado a vida de Márcia para transformar a dela. Hoje, Ana é obreira na mesma Igreja Universal onde tudo começou. Ela e Márcia trabalham juntas, lado a lado, como mãe e filha na fé, testemunhando que Deus não muda. Ele ainda faz milagres, ainda restaura vidas, ainda usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. E a cada nova pessoa que chega à igreja com o coração partido, com uma doença, com uma dívida ou com um sonho que parece impossível, Márcia e Ana estão lá para dizer: Deus pode. Ele já fez na minha vida, e vai fazer na sua também. Porque na Igreja Universal, os milagres não são histórias do passado. São realidades do presente. E Deus ainda não terminou. Ele está apenas começando. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Ana e Márcia organizavam os folhetos para a reunião da noite, uma mulher entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Vestia um casaco surrado, como se tentasse esconder não só o frio, mas também a dor que carregava. Seu nome era Rosa, e ela mal conseguia falar sem que a voz tremesse. Eu não aguento mais, disse, segurando um papel amassado na mão. É a terceira vez que recebo essa notificação de despejo. Desta vez, é definitivo. Amanhã de manhã, eu e minhas duas filhas vamos ficar na rua. Márcia olhou para Ana com um sorriso que só quem já viu Deus agir entende. Era aquele mesmo olhar de esperança que Ana tinha recebido anos atrás, quando chegou à igreja com o coração em pedaços. Rosa, você veio ao lugar certo, Márcia falou, colocando a mão no ombro dela com uma firmeza que transmitia paz. Deus não deixa os seus filhos na mão. Sente aqui. Enquanto Rosa se acomodava num dos bancos da frente, Ana trouxe um copo d'água e um lenço. Não eram só gestos de gentileza, eram sinais de que ali, naquela igreja, ela não estava sozinha. Márcia então pegou a Bíblia e leu em voz alta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Rosa abaixou a cabeça. Aquelas palavras soavam como um consolo distante, algo bonito, mas difícil de acreditar quando a realidade batia à porta com uma ordem de despejo. Eu já orei tanto, ela murmurou. Já pedi, já chorei. Não adianta. Ana então se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Rosa, eu também achei que Deus não ouvia as minhas orações. Até o dia em que ele me mostrou que não era questão de se ele ia responder, mas quando. E o quando de Deus é perfeito. Ela apontou para Márcia. Olha ela aqui. Há anos ela orava por uma filha. Não uma filha de sangue, mas uma filha do coração. Eu cheguei quebrada, sem fé, sem esperança.
e Deus usou ela para me restaurar. Hoje, sou eu quem fala para você. O seu milagre já está a caminho. Márcia completou. Amanhã, quando o oficial de justiça bater na sua porta, não vai ser para tirá-la de lá. Vai ser para entregar algo que você nem imagina. Rosa olhou para as duas com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez havia um brilho diferente. Era a fé, pequena como um grão de mostarda, começando a brotar. Naquela noite, durante a reunião, o pastor fez uma oração poderosa por Rosa. Não foi uma oração genérica, daquelas que se repete de memória. Foi uma oração específica, cheia de autoridade, como se ele já visse a vitória. E quando ele impôs as mãos sobre a cabeça dela, Rosa sentiu algo que não sentia há anos: paz. No dia seguinte, às 9 horas em ponto, como previsto, bateram na porta de Rosa. Ela abriu com as pernas trêmulas, mas com a Bíblia apertada contra o peito. Não era o oficial de justiça. Era um homem de terno, com um envelope na mão. A senhora é Rosa Silva? Ele perguntou. Ela assentiu sem conseguir falar. Sou o advogado do senhor Antônio Mendes. Ele era dono do prédio onde a senhora mora e bem, ele faleceu ontem à noite. Em seu testamento deixou instruções claras. O apartamento 302, o dela, deveria ser doado para uma mãe solteira que estivesse passando por dificuldades. A senhora foi indicada pela assistente social da região, mas confesso, não fazemos ideia de como o senhor Mendes soube do seu caso. Ele nunca conheceu a senhora. Rosa não conseguia acreditar. O apartamento que ela alugava, que era para ser tirado dela em poucas horas, agora era dela. Não só isso, o advogado entregou um cheque para cobrir as dívidas atrasadas e uma carta do antigo dono, dizendo: Deus me abençoou muito na vida. Agora, é minha vez de abençoar alguém. Quando Rosa voltou à igreja naquela noite, não foi mais a mesma mulher. Ela entrou correndo com as filhas pela mão, gritando: é verdade. Deus fez. Deus fez. A igreja inteira explodiu em louvor. Márcia e Ana choravam de alegria porque mais uma vez tinham visto o impossível se tornar possível. O pastor sorria porque aquilo não era sorte, não era coincidência. Era Deus mais uma vez, mostrando que ele não só ouve, como age. E assim, Rosa se tornou mais uma história viva na Igreja Universal. Mais uma prova de que onde o homem diz, acabou, Deus diz, agora é que vai começar. Porque milagres não são coisas do passado. São a assinatura de um Deus que ainda está escrevendo histórias de vitória, todos os dias, na vida de quem crê. Naquela mesma semana, Rosa não perdeu tempo. Ela voltou ao banco com o dinheiro que havia recebido de forma tão milagrosa e quitou todas as dívidas que a sufocavam há anos. O gerente, que sempre a tratava com desdém, ficou de boca aberta ao ver os comprovantes de pagamento. Não conseguiu esconder a surpresa. Como a senhora conseguiu isso tão rápido? Perguntou, incrédulo. Rosa apenas sorriu, com os olhos brilhando de uma paz que não tinha antes. Deus proveu. Ele nunca falha, respondeu com uma tranquilidade que deixava claro. Aquela não era mais a mesma mulher que entrava ali com medo de ser humilhada. Mas o milagre de Rosa não parou por aí. Poucos dias depois, enquanto ela orava no altar da Universal, uma irmã em Cristo se aproximou com lágrimas nos olhos. Eu ouvi seu testemunho no culto e não aguento mais viver assim, confessou com a voz embargada. Meu marido me abandonou, estou desempregada e meus filhos passam fome. Já pensei até em desistir de tudo. Rosa abraçou aquela mulher como se a conhecesse há anos. Porque ela sabia muito bem como era aquele desespero. Mas também sabia que Deus não a havia livrado só para ela. Você veio ao lugar certo, disse firme. O mesmo Deus que me tirou do fundo do poço vai te levantar também. Vamos orar agora mesmo. E ali, no meio da igreja, as duas se ajoelharam. Rosa orou com a mesma fé que havia recebido quando mais precisou. Não eram palavras bonitas, eram gritos de uma alma que já tinha visto Deus agir. A irmã chorava, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Na semana seguinte, aquela mulher voltou à igreja com um testemunho que deixou todos de pé. Um antigo patrão, que ela nem sabia que ainda se lembrava dela, havia ligado oferecendo um emprego com salário melhor do que ela jamais teve. E mais, o ex-marido, arrependido, apareceu pedindo perdão e querendo reconstruir a família. Foi a sua oração, irmã Rosa. Ela disse emocionada, apontando para Rosa. Deus usou você para me salvar. O pastor, ao final do culto, olhou para a congregação e falou com a voz cheia de autoridade. Isso aqui não é religião, não é teoria. É Deus vivo, agindo no agora. Rosa veio aqui quebrada, mas saiu restaurada. E agora, através dela, outras vidas estão sendo transformadas. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não para por aí. Ele usa aquele milagre para abençoar muitos outros.
Rosa, que antes se escondia no fundo da igreja com vergonha da sua situação, agora estava na frente, dando testemunho com coragem. Suas filhas, que antes choravam de fome, agora sorriam ao lado dela, vestidas com roupas novas, presentes de irmãs da igreja que se comoveram com a história. Até a vizinha que antes a criticava por gastar tempo na igreja, bateu à sua porta para pedir oração. Eu não entendo como isso acontece, a vizinha admitiu, envergonhada. Mas se Deus fez isso por você, quem sabe não pode fazer por mim também? Rosa não precisou responder com palavras. Basta olhá-la nos olhos e dizer: venha conosco no próximo culto. Você vai ver que ele não faz acepção de pessoas. E assim, o que começou como um grito de desespero no altar se tornou uma corrente de bênçãos. Rosa não só recuperou sua dignidade, como se tornou um canal de Deus para outras pessoas. Porque na Igreja Universal milagres não são apenas contados, eles são multiplicados. E toda vez que Rosa olha para trás, ela lembra das noites em que chorava sozinha, sem esperança. Mas hoje, quando olha para frente, vê um futuro que só Deus poderia ter escrito. Um futuro onde ela não é mais vítima, mas vencedora. Não é mais mendiga, mas missionária de uma fé que move montanhas. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. E Rosa agora sabe, o melhor ainda está por vir. O milagre que não teve fim. Aquele domingo, no culto das 10 horas, Rosa subiu ao altar pela última vez, não para pedir, mas para entregar. Entre lágrimas de gratidão, ela segurou o envelope com as chaves do apartamento que, por milagre, havia sido quitado em apenas 3 meses. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes havia multiplicado suas horas de trabalho. De diarista, passou a gerente de uma equipe de limpeza, de analfabeta. Aprendeu a ler a Bíblia com as irmãs da igreja. Mas o maior milagre não estava nas paredes pintadas de seu novo lar, e sim no espelho. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com um propósito. Naquela manhã, enquanto o pastor orava por ela, Rosa sentiu algo estalar dentro de si, como se as correntes do passado se rompessem de vez. Não era mais a mulher que implorava migalhas, mas a que distribuía pão. Ao seu lado, Maria, uma jovem que ela havia levado à igreja semanas antes, chorava abraçada nela. Eu também quero esse Deus que te transformou. E Rosa sorriu porque entendeu, o milagre não era só dela, era uma semente plantada para gerar colheita. Hoje, Rosa lidera um grupo de apoio a mulheres em situação de rua. Não fala de teoria, mas de cicatrizes que viraram testemunho. Deus não tira a dor, mas dá sentido a ela, repete, enquanto ajuda outra Rosa a se levantar. Porque a fé que a salvou não era um final feliz, era um começo eterno. Reflexão final. O milagre de Rosa não foi apenas a casa, o emprego ou o respeito recuperado. Foi a descoberta de que Deus não nos salva para nós mesmos, mas por nós mesmos, para que ao sermos curados, nos tornemos curadores. Sua história prova que a misericórdia divina não escolhe endereço, chega onde há corações quebrados dispostos a se reerguer. Lição de vida. A vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza de que até as feridas podem se tornar portas. Rosa aprendeu que quando Deus escreve uma história, ele não apaga as páginas difíceis, ele as usa para iluminar o caminho de outros. E assim, o que o inimigo quis usar para destruí-la, Deus transformou em ponte para a salvação de muitas. Porque no fim o maior milagre não é o que recebemos, é o que nos tornamos depois dele.